Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, Álvaro, boa noite para você, como estão as coisas? Então, Álvaro, na nossa semana última, quando a gente estava comentando, nós paramos exatamente aí, nesse momento dessa travessia, quando o exército do faraó vem atrás do povo de Israel, e aí ocorre a travessia do mar. O que conta a literatura, o que conta a Torá sobre esse momento? Que movimentos Moisés vai fazer para a abertura do mar? E o que é que a literalidade... Vamos falar da literalidade desse texto. O que é que a literalidade do texto fala? Porque, vejam só, nunca é demais repetir, o nosso objetivo não é consagrar como verdade espírita a literalidade do texto, mas a gente precisa conhecer. Olha, a literalidade do texto diz isso na hora da travessia, mas depois a gente passar essa leitura mais literal, nós vamos fazer a reflexão disso dentro da ótica que o Espiritismo nos apresenta para esse momento mágico, que é tido como um momento assim mais apoteótico da reunião da peça, é na hora que o mar abre. Quando o mar abre é uma coisa maravilhosa, na hora que você está ali na reunião, e aí o mar começa a se abrir. Localizou aí para nós o que está dito dentro do texto, no Êxodo, para esse momento no qual o mar vai se abrir? O que acontece um pouquinho antes? Quais são? O que vai acontecer ali até o momento em que o mar se abre? O que temos? Bom, a gente viu o povo de Israel saindo com 600 mil homens, aqui está escrito homens acima de 20 anos, então fizeram essa pergunta, você chegou até a responder, a gente sabe que esse número também é metafórico, mas isso vai trazer uma ideia de que são 600 mil homens judeus, hebreus, e que seria uma grande quantidade de pessoas. Moisés vai caminhar durante 7 dias até chegar à beira do mar. Quando o povo se encontra ali bem próximo do Yam Suf, vou deixar isso para você depois, daquele então mar dos juncos, mar vermelho, e em hebraico a tradução literal seria essa, e depois disso nós vamos ver o faraó tomando 600 carruagens e correndo, indo atrás do povo de Israel. O povo vai trazer para nós o texto que vai se dividir em 4 grupos. Cada um vai levantar uma opinião, todas as opiniões são opiniões insensatas, opiniões que demonstram o caráter, a fragilidade humana diante das provas. E, naquele momento, eu contei um midrash, onde fala de Nahshon ben Aminadav, onde fala de um homem que iria liderar o povo na caminhada para o mar, trazendo todo um simbolismo dessa travessia, de molhar as roupas, de entrar molhado no mar, sair molhado
do outro lado, todo um simbolismo que está correspondente à nossa entrega a uma fé viva em obras, a purificação que as provas, as expiações nos colocam. E a gente fala aqui que Moisés iria entoar um cântico que ele é entoado por todos os dias pelos judeus observantes, aqueles que assim denominamos religiosos ou ortodoxos. Esses entoam nas sinagogas todos os dias o cântico, que faz referências à grandeza de Deus, a toda essa situação que é colocado Moisés junto com o povo durante esse momento de travessia. E aí eu vou deixar para você seguir e trazer para nós essas informações. Então, olha só, no momento em que a gente vai tendo a leitura do que vai acontecendo, a gente não imagina que é isso que vai se dar, que vai acontecer essa travessia. A nossa ideia é que eles serão destroçados, porque não havia nenhuma perspectiva para que fosse diferente disso. Mas existe uma coisa que tem a ver com a Cabala, e eu quero aproveitar aqui para contar para todos. Eu não quero que ninguém pense que, nessa hora, nós estamos falando de algo que tem a ver com o misticismo da coisa, só para vocês terem uma noção de como é que o judaísmo trata essa questão. Os 3 versículos que antecedem a travessia do Mar Vermelho, eles são todos do mesmo tamanho. Os 3 versículos, na hora que o mar vai abrir, antes da abertura do mar, existem 3 versículos. Esses versículos todos têm 72 letras, todos eles. Quando traduz, evidentemente, a gente perde essa informação. Mas no hebraico está lá os 3 versículos. E na Cabala, os rabinos leem na vertical. Ora, se eu ler na vertical, eu vou encontrar ali 72 palavras de 3 letras, concorda? Eu vou ler assim, então eu vou ter 72. E dizem que esses 72 nomes que aparecem na leitura vertical são os nomes dos arcanos, dos anjos, Gabriel, Rafael, Micael, esses nomes todos aparecem na hora que você... Até Om aparece na vertical quando você lê, querendo dizer, na interpretação dos cabalistas, que todos os arcanos foram convocados na hora da travessia do mar. É bonito, né? Lindíssimo, né? É muito bonito isso. O texto então, traz algumas questões que realmente a tradução faz perder muito disso, né? Sim, é verdade. Então, o texto, na literalidade dele, diz que as pessoas atravessaram na terra seca. Quando a gente assiste aqueles filmes da travessia do mar, que aparece poeira saindo do chão, nossa, mas olha que exagero, o mar abriu, tem até poeira. Mas é porque o texto, na literalidade dele, fala isso. Ele fala que aconteceu exatamente isso. Não estou dizendo que isso tenha acontecido, estou dizendo que o que está escrito lá é exatamente isso, que ele fende o mar se abre e faz 2 paredes, exatamente como mostram os filmes. São formadas 2 paredes de água, uma à esquerda e outra à direita, e os filhos de Israel atravessam as águas a seco. Essa é a informação que a gente tem com relação a essa travessia, que para nós é tido assim como uma coisa bem esquisita. Então, há muitas discussões sobre essa travessia. Se consagrou, de certa maneira, entre o povo, até entre os cristãos, a informação de que a travessia foi no Mar Vermelho. Mas a expressão Mar Vermelho, ela não aparece no texto. Em nenhum lugar do momento da travessia,
aparece o nome do mar. Tem um certo momento que é citado como sendo Mar dos Juncos. Inclusive, quando Paulo de Tarso vai fazer uma defesa lá em Atos dos Apóstolos, no Sinédrio, ele fala, e Moisés que atravessou o Mar dos Juncos. Ele não fala mar vermelho. E nas margens do Mar Vermelho não se formam juncos. Não existe junco na beira do Mar Vermelho. Existe um grande estudioso da Bíblia, ele escreveu um best-seller, tem muito tempo, eu era menino, esse livro já existia, por isso vocês imaginam. Ele fala no texto dele que o livro que ele escreveu chama-se E a Bíblia Tinha Razão. É fácil de achar, na internet você acha fácil. E a Bíblia Tinha Razão. Ele pega os textos da Bíblia e procura verificar se existe substância arqueológica para sustentar aquela fala. E nessa obra, que é bem antiga, ela deve ser dos anos 50, mais ou menos, ele sustenta a tese de que a travessia não aconteceu no Mar Vermelho, e sim no Mar dos Juncos, que seria uma outra ocorrência do ponto de vista geográfico, um outro mar ali próximo aonde teria se dado a travessia. E muitos estudiosos hoje questionam a possibilidade de que, de fato, a travessia tenha se dado no Mar Vermelho, até pela profundidade que o Mar Vermelho possui. Ele é um mar muito profundo, as suas fossas mais profundas chegam a 2,5 km nas fossas mais profundas. E a média de profundidade do Mar Vermelho é de 500 metros no talveg deles. Talveg é a parte central onde tem o canal mais profundo. A média é de 500 metros. Então, se você vai querer atravessar esse mar, ele tem que baixar pelo menos 500 metros para você conseguir dizer, olha, alcancei ali a condição de travessia. Então, é muito pouco provável que as coisas tenham se dado desse jeito. Mas a literatura que está composta dentro da Torá diz assim, peguei agora o texto certo, está em Êxodo 14. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então, ocorre... Gente, isso é a literalidade do texto. Não quero que ninguém pense que eu estou fazendo uma leitura espírita. Estou contando a história como está na Bíblia. Então, sopra um vento oriental, um vento do leste, durante a noite inteira, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Quando sopra um vento oriental, o lógico seria que ficasse seco para cá e para lá ficasse as águas retidas, tipo uma tsunami. Mas ele sopra, não sei de que jeito, que fica aberto um caminho. Porque olha só o que diz o versículo seguinte. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas foram como paredes, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Então, esses versículos, eles dão uma imagem profundamente mágica dessa travessia, uma coisa assim muito extraordinária de como esse fenômeno teria acontecido. Então, nós temos aqui duas circunstâncias, né, para essa questão. Se você quiser comentar, Álvaro, sobre esse versículo, aí em hebraico, alguma coisa que você tenha encontrado que possa diferenciar do que eu estou vendo? Então, o que é trazido é que existe no Talmud uma bênção específica quando ocorre uma baixa na maré muito grande, e para que o Talmud diz isso, Masechet Berahot, tem que ser feita uma bênção específica quando você vê uma movimentação diferente no mar, em uma rememoração a isso. Então, o que a gente vai ver é que o texto, além de tudo isso, vai trazer que existe fumaça, colunas de fogo, e isso vai fazer com que os egípcios se percam dentro desse caminho, e aí o texto vai dizer que as rodas vão
atolar, que o exército do faraó, ele sucumbe, e quando percebe que está perdido ali dentro, literalmente, que não ia dar ruim, o exército fala, olha, vamos voltar, porque Deus realmente está com o povo de Israel. E lembrando que para que possa o exército ir mais uma vez atrás, o texto diz que Deus, entre aspas, diz a Moisés que a mediunidade de Moisés compreende que o exército do faraó tinha o seu coração endurecido, para mesmo assim, depois das 10 pragas, decidir ir atrás do povo de Israel. Mas acho que só isso mesmo. E assim, né? Eu também peguei a tradução em Esperanto e não tem nenhuma coisa notável de diferença. A tradução em Esperanto bate muito bem em português. Mas são apenas 6 versículos. Da abertura, a travessia e a hora que ele estende a mão e o mar se fecha e os carros do faraó e seu exército ficam presos e sucumbem debaixo das águas. Tanto faz ser em Esperanto como em português, não tem muita diferença nessa leitura. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas descobertas mais recentes sobre a travessia que talvez possam ajudar a gente a entender isso de maneira mais efetiva. Há alguns estudiosos mais modernos que falam que não foi no Mar Vermelho, mas também não foi no Mar dos Juncos. Eles nos mostram uma terceira opção e fundamentam as suas teses numa série de argumentos. E aí eu queria que a Denise mostrasse para nós aí algumas fotos que nós reservamos durante a semana para a gente mostrar aqui para vocês. Denise, por favor, mostra aí a primeira das fotos para a gente analisar. Olha só, essa foto aí, que está cobrindo boa parte do mar, é o Mar Vermelho. Esse é o Mar Vermelho. Então, a ideia é que eles teriam atravessado o Mar Vermelho, mas ele não é um bom local de travessia, porque ele é muito largo. O que está dito aí é, o Mar Vermelho tem um comprimento de aproximadamente 1.900 quilômetros. E a largura chega a ter 300 quilômetros de largura. Certamente ele não atravessaria na porção mais larga. E uma profundidade máxima, a profundidade mais maior no Talveg, seria de 2,5 km. E a profundidade média dele, na batimetria desse mar, seria de nós conseguirmos 500 metros. Então, ele não tem uma característica muito boa, no sentido de ser uma opção viável para essa travessia. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa a mais sobre essa questão. Vamos ver uma segunda. Olha só, aqui nós encontramos a terra de Goshen, que está apresentada aqui em verdinho, é exatamente o local onde os judeus viviam. Era essa porção virada para cima dos hititas. Então, se eles saem, eles vão sair por algum lugar que seja conveniente. Então, existe uma passagem que não é exatamente no Mar Vermelho, que fica para cá, para baixo, essa porção mais larga que aparece aí, mas sim o Golfo de Aqaba, que ele é mais estreitinho e tem mais facilidade de travessia e tem, inclusive, algumas singularidades geográficas que vão ajudar muito. O Mar Vermelho é essa parte aqui que está do lado direito, mais embaixo, e o Golfo é o pescocinho do mar, mais lá para cima. Então, nós vamos ver o que nós temos aí no Golfo de Aqaba. No Golfo de Aqaba, existe umas cordilheiras, não sei se vocês conseguem perceber, mas são montanhas. E entre as montanhas existe um vale entre as montanhas. Tem uma foto aí, vista de cima, que você observa a cordilheira toda, vista do alto, com essa trilha por entre as montanhas, chegando nesta praia larga, chamada Praia de Nuveiba, no Golfo de Aqaba. Então, os mais recentes estudiosos falam que teria sido aqui a travessia. Ele teria saído do Egito e entrado nesse vale que fica entre as montanhas. Gente, eu estou falando em cima da literalidade, tá?
Não quero que ninguém diga, então quer dizer que o Espiritismo pensa isso. Não. Eu estou tentando seguir as explicações que os estudiosos dão. Então, eles dizem que entre essas montanhas existe, e isso existe de fato, um caminho meio tortuoso que passa por entre essas montanhas, que Deus fez e que desemboca nessa grande praia, chamada Praia de Nuveiba, que, segundo os estudiosos, ela é grande o suficiente para caber as 2 milhões de pessoas que iriam atravessar. Porque a gente sabe que, pelas contas que o pessoal faz, seriam 2 milhões o número de almas que teriam saído de lá do Egito. Então, por essa razão, a gente considera que o número de pessoas que chegou aí em Aqaba para atravessar seriam 2 milhões de pessoas. Aí, mas como é que vai colocar 2 milhões de pessoas numa praia? Se for essa praia de Nuveiba, cabe. Aí dá para colocar os 2 milhões de pessoas, se é que esses números estão corretos, caberia. Só que eles teriam agora que atravessar. Estar na praia não resolve nada. Eu preciso realmente realizar a minha travessia. E aí, o que é que nós temos aí na sequência, Denise? Que imagem! Olha só que imagem interessantíssima! Aqui é o lado do Egito, o lado de lá é da Arábia Saudita. Aonde está escrito Egito em inglês, é exatamente aonde fica a praia de Nuveiba. Então, você tem as cordilheiras que desembocam na praia. Agora, deem uma olhada no perfil do fundo do Golfo, exatamente na posição onde está a praia. Observem como existe como se fosse uma plataforma que facilita uma travessia. Observem como há uma elevação significativa do fundo do mar para que, com uma pouca redução da quantidade de água, você já consegue ter travessia nessa posição aí. Então, você está vendo aí o perfil batimétrico dessa porção do Golfo, em que você pode ver claramente uma plataforma para a travessia dos hebreus. Vamos ver a próxima. Olha só, aí diz aqui o que está escrito no livro do Êxodo, os versículos 21 e 22 são os que começam, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Aí diz, e Moisés estendeu a mão sobre o mar e um vento forte do leste ou oriental, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, então era uma maré, tornando o mar em terra seca, e as águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à esquerda e à direita dele. Então, aqui nós temos uma possibilidade de que, de repente, um vento possa ter acontecido, uma maré mais forte tenha se dado, e, em função dessa maré, houve uma redução da quantidade de água e os judeus, os hebreus, conseguiram fazer essa travessia. Vamos olhar a próxima foto, o que é que nós temos. Aqui segundo os pesquisadores, o que foi encontrado no fundo desse golfo. Observe como tem no fundo do golfo rodas que são tipicamente rodas egípcias. Elas estão cobertas de coral e outras não, porque são feitas de ouro. Então, elas não conseguem ter a sua degradação, porque o ouro tem as suas propriedades. Mas, em algumas partes dela, os corais se estabeleceram, tem restos humanos, tem restos de ossada, tem uma série de resíduos no fundo do Golfo, e essas rodas que estão apresentadas são bem características das rodas que eram utilizadas nas carruagens egípcias. Eles é que faziam esses modelos de rodas assim para as suas carruagens. Aqui tem até um eixo, a carruagem com o eixo, mostrando nitidamente que houve uma carroça, não sei de quem, que deixou seus resíduos no fundo desse rio, desse mar. Próxima. Aqui a parte mais impressionante de tudo. O lado esquerdo que nós estamos vendo é aonde está a praia de Nuveiba. Vejam o serpentear desse caminho, levando por entre as montanhas. Do lado esquerdo da foto,
você consegue enxergar o vale caminhando por entre as montanhas e fazendo com que os hebreus conseguissem chegar ao ponto da travessia. Há um círculo vermelho do lado esquerdo. Eles atravessam em cima dessa plataforma e alcançam o outro lado direito, que seria já da Arábia Saudita, fora dos domínios do Egito. E aqui tem um segundo círculo colocado do lado direito. Então, vejam, há um círculo no lado esquerdo e há um círculo no lado direito. Agora, evidentemente, isso é só uma representação. A gente precisa saber o que é que tem nesses dois lugares aí. O que é que existe nesses pontos marcados com esses círculos. Vamos ver o que nós temos aí? Vamos dar uma olhada, Álvaro? Olha só que louco. Tem colunas. Existe do lado aqui da nossa imagem, bem no centro da nossa imagem, tem uma coluna mais escura. Tem uma coluna mais escura. E lá à direita, uma coluna mais clara, cercada de pessoas. Essas colunas estão de um lado e do outro do rio. Agora vamos ler o que está escrito. O pesquisador encontrou 2 colunas colocadas pelo rei Salomão em ambas as praias para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Então, Salomão, que viveu aproximadamente 1000 anos antes de Jesus, portanto, 300 anos aproximadamente depois de Moisés, 3 séculos depois, ele manda construir essas 2 colunas, uma de um lado, outra do outro. Por que ele faria isso? Mas será que essas colunas são realmente algo ligado a isso? Vamos ver? Olha o que está escrito em amarelo. Em letras fenícias, ou seja, hebreu arcaico, ele contém as palavras Mitzrayim, que é Egito em hebraico, Solomon, que é Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahvé. Então, você consegue, está toda corroída, já foi muito maltratada pelo tempo, então sobraram algumas palavras, mas dá para ler isso. Yahvé, Faraó, Moisés, Edom, Mitzrayim, indicando que o rei Salomão pôs essas colunas como memorial pelo milagre da travessia do mar. Detalhe: a Arábia Saudita não admite turistas e talvez teme turistas não autorizados. Temendo, as autoridades sauditas removeram as colunas e colocaram uma bandeira para assinalar o local onde elas estavam. Elas foram retiradas de lá para evitar um excesso de apelo e migrações religiosas no país de origem de maioria muçulmana. Então, aí o que é que nós temos? Um indicativo de onde, muito provavelmente, aconteceu a travessia do mar. Desse lado daqui para o lado de lá. Então, eles atravessariam o Mar Vermelho, de certa maneira, sim, mas não no mar, na porção mar. O mar naquele filete lá de cima, ainda dentro do Golfo de Aqaba, na praia de Nuveiba, em virtude do cenário do fundo do rio, que permite, através dessa nossa leitura, uma razoável possibilidade que tenha acontecido. Não da forma que está posto, que virou parede a um lado, parede do outro, que atravessaram a seco, mas, de repente, não se sabe, não é impossível que, de repente, numa circunstância qualquer do ponto de vista das marés, tenha permitido que o povo atravessasse isso de um lado para o outro e depois, com o crescimento da maré, o exército do faraó acabou ficando detido no meio das águas. Aqui, na região da Arábia Saudita, do lado de lá, depois da travessia, existem inscrições fenícias e judaicas bastante antigas, que remontam à época da migração. Então, essas imagens colocadas nas pedras também reforçam a ideia de que, de alguma maneira, os judeus tenham passado por esse lugar em uma época bastante distante dessa que nós estamos vivendo. Não posso dizer que isso é verdade, mas posso dizer que existe isso,
a gente precisa saber para que, embora a gente não vá criar uma imagem fantástica sobre isso, mas, de repente, pode existir uma razoável verdade por trás desse fenômeno tido como miraculoso que teria se dado na saída do povo do Egito para a Palestina. Eu estava tão curioso para ver isso, Elahá. Que fantástico. Não é Que interessante? fantástico. Muito legal, mas muito legal. Muito legal mesmo. Sabe que tem um Midrash que ele vai contar? É claro que isso a gente já extrapolou para as interpretações completamente parabólicas, metafóricas. Mas vai dizer, dentro de um simbolismo, que existiram 12 caminhos diferentes, que cada uma das tribos vai passar por um caminho dentro desse mesmo local que se abriu, por um caminho específico. E isso tem um significado diferente. Quando a gente trouxe na última live a ideia do nosso passado nos perseguindo e a gente fugindo através da potencialidade da dor, depois das pragas que vieram, então lei de causa e efeito, a dor, as consequências das escolhas. Mesmo assim, quando a gente consegue se libertar, o nosso passado ainda vem nos perseguir, e vem o faraó com seu exército querendo perseguir, e chega ali na beira do mar, existe aquele momento onde a gente explicou, colocou que existe a necessidade da fé com obras. A agressividade não foi uma solução, se jogar no mar não foi uma solução, lutar com os egípcios não foi solução, voltar escravo não foi solução, e rezar também não foi solução. Rezar não foi solução porque Moisés adverte que deveria existir prece, mas deveria existir, na sequência da prece, a ação. Então a gente contou de Nashon Ben Aminadav, ele vai andando, as pessoas se colocam em prece. E por que 12 caminhos diferentes? Porque diante das mesmas situações da vida, cada um de nós pode vir a explorar a ideia de 12 potencialidades diferentes no espírito. Diante das mesmas situações, dos desafios, eu posso ter uma solução, o Elahá pode ter outro caminho, e assim, cada um daqueles que pertencia ao povo de Israel encontraria uma forma de atravessar o problema. Nenhum de nós é dono da verdade ou da solução exclusiva. Já que existe o livre-arbítrio e cada um de nós é um universo íntimo, pessoal, individual, a gente pode se portar diferente. E a gente colocou lá que chegar molhado na outra margem tem aquela condição da água purificar o espírito que atravessa a uma expiação, a uma solução, a uma prova, a uma dificuldade, esforçando-se ao máximo. Outros esperaram o mar abrir e não tiveram a mesma fé, o mesmo trabalho, a mesma coragem de desafiar a solução do problema, entregando o máximo que podia. Então é legal, Elahá, você até me perguntou a vez passada, quando chega lá do outro lado, pela primeira vez na Torá, é citado o nome de Miriam, a irmã de Moisés. Já havia sido dito lá atrás que Miriam, quando Moisés foi colocado no cestinho com junco e betume no rio Nilo, a irmã de Moisés ficou assistindo, mas ali não falou o nome dela. Falou a irmã, que era profetisa. E aqui aparece escrito que a profetisa Miriam, irmã de Moisés, ela pega um tambor, esse tambor não é como um tambor profundo, mas seria como um pandeirozinho, e ela começa a tocar. E ela começa a dançar, e as outras mulheres que se encontravam junto também dançavam e cantavam junto dela. E ela diz assim, elas, todas as mulheres, cantam do povo de Israel, cantam Shiru Ladonai ki gaogaal sus verachev ramabayam. Então, cantem a Deus por sua vitória. Cavalo e cavaleiro. Ele, com E maiúsculo, Senhor, jogou ao mar. Então, é interessante. Tudo aquilo que nos perseguia, tudo aquilo que um dia foi uma ameaça, que um dia nos manteve na posição,
de escravidão, hoje sucumbiu na profundeza do mar. Hoje se purificou. Agora é momento de festa, porque a gente transformou um obstáculo em um degrau, em algo de ascensão. De ascensão. Quer comentar, Elahau? Eu posso continuar? Não, pode continuar. Acho que a gente tem ainda que discutir a parte da sequência disso, né? Porque depois da travessia do mar, eles vão passar 7 semanas caminhando pelo deserto. E essas 7 semanas elas vão ser muito representativas para o povo judeu, porque elas celebram uma festa, não é? Nós temos uma festa que é a comemoração dessas 7 semanas que a gente permanece no deserto. Quer comentar um pouquinho sobre a festa de Shavuot? Eu quero colocar ainda umas coisinhas antes. Então põe. Pode? Pode, claro. Vamos. Então, depois o povo atravessou. Tranquilo, o povo de Israel, manso, pacato, sossegado, né? Aquele povo... Olha, você estava falando agora, eu estava rindo, porque eu estava pensando assim, rapaz, eu queria chegar pelo menos molhado do outro lado. Porque chegou molhado. Meu querido, estou lá preocupado se estou chegando seco ou molhado. O exército do faraó na minha cola, eu atravessar, se eu chegar molhado dos pés da cabeça, está maravilhoso. Não vou querer chegar seco do outro lado. Então, a travessa deve dar uma sensação de alívio, assim, bem, agora sim, agora vai começar, agora estamos livres do inimigo, vamos começar agora do zero, vamos para frente. E aí, você fala assim, o povo de Israel não tem nada disso que eu falei, não é manso, não é tranquilo, povo rebelde, que você lê a Torá, você fala, meu Deus, parece que sou eu. Gente que é rebelde, né? Tô falando de mim. Você fala, meu Deus, o povo para brigar com Deus quando Deus está fazendo tudo. E assim é a divina providência nas nossas vidas. Então, depois que o povo atravessa, o povo caminha por 3 dias, e aqui está escrito no texto, 3 dias sem água, caminhando no deserto. Eu já fui ali em Acaba, a gente estava até conversando, é um calor, mas eu sei que não tem Padrão inferno. Porto Velho. Mas se tivesse, tava entre Porto Velho e Acaba. Tava ali. Ela é um calor, mas é tão grande, mas é tão forte o sol, mas é tão quente, que eu fui pesquisar, sim, bem superficialmente, quanto tempo alguém pode ficar sem água. E o que é dito pelos estudiosos é que em situações de grande calor, um adulto pode chegar a perder 1 litro de água por hora. Por hora, caminhando no deserto, por exemplo. Então, no máximo, se durasse um diazinho, ou 2, vamos estender, era demais. E aqui está escrito que ficou 3 dias o povo andando sem água. E o povo anda como? Reclamando. E reclamando para Moisés. Tá vendo, Moisés? Você devia ter deixado a gente lá. Você foi tirar a gente, agora a gente vai morrer de sede. O povo ia reclamando e reclamando. Então chega em um local que se chama Mará. E Mará é um local que tem água. Só que a água de lá era muito amarga. Era muito amarga. Muito amarga. E o povo não consegue beber. Está escrito que Moisés pega alguns vegetais, joga naquela água sob a instrução de Deus, e a água se torna potável. E aqui tem uma reflexão interessante, porque olha só, não vou dizer que somos todos nós, mas alguns de nós, eu de vez em quando, alguns de nós, a gente recebe todas as bênçãos infinitas de Deus. A gente vê 10 pragas, sobrevive a elas, sobrevive ao exército do faraó, vê o milagre do mar, vê o exército do faraó sucumbindo. A gente anda no deserto e a gente anda reclamando. A gente chega no momento, quando encontra água, a gente ainda reclama da água. Mas Deus ensina Moisés como, assim está escrito o versículo na Torá, Deus ensina Moisés como guiar o povo no deserto. Quando a gente sai da escravidão e vai para o deserto, a gente precisa dar
o que aqui está simbolizando a instrução divina e a boa vontade do entendimento. A sobrevivência no deserto espiritual, depois de buscar a mudança, perder as ilusões do mundo e entrar na introspecção, efetivamente depende de nós buscarmos na instrução divina caminhos de superação. E aí você fala, bom, o povo bebeu água, ficou tudo bem? Não, o povo vai sair andando, mas dessa vez parou a reclamação. É que nem a gente não reclama de nada, tá sempre bom, a gente só agradece a Deus. Então o povo começa a reclamar de novo. Essa vez era porque não tinha carne. E o povo fala, olha, no Egito a gente trabalhava, mas a gente se encostava nas panelas de pão e carne, e nessas panelas de pão e carne a gente comia o quanto queria. E você, Moisés, a gente está aqui com fome. E Moisés, então fala, peraí, deixa eu conversar com Deus. E aqui vai começar a cair aquilo que é denominado a maná, o pão do céu. Então, vem uma arrevoada, não sei como chama, de codornas, o povo come carne, e Umbanda, não sei como chama o coletivo de codorna, e o povo come carne e começa a cair maná dos céus. Maná. E é interessante essa maná, porque Moisés fala assim, olha, todo dia de manhã vai cair na porta de cada um uma refeição. Você pode pegar o que você vai consumir, não pega mais do que você vai consumir, não. Se você pegar, vai estragar. As pessoas que pegavam mais do que o necessário, diz que aquilo enchia de vermes e não conseguia comer. Aquilo que caía todos os dias uma vez, na sexta-feira, no Erev Shabbat, antes do Shabbat, aqui que acontecia? Caía 2 porções. Uma para a sexta e outra para o sábado. E é mais ou menos isso. Não estragava. A comida estragava se pegasse a mais. Não. Da sexta para o sábado não estragava. Shabat, não estragava, exato. No Shabat não estragava. Agora, é exatamente isso que está sendo pedido para nós. O quê? Assim é o ato de bondade, é assim que funciona o alimento da alma. Allan Kardec vai vir trazer para nós sobre a maná, sobre o pão do céu no livro A Gênese. Ele vai utilizar uma passagem de João e ele vai colocar sobre a maná e vai explicar que a multiplicação dos pães tem uma correlação com a maná e que a maior parte das pessoas acreditava que a multiplicação dos pães deveria ser efetivamente para saciar a fome, mas ele vem trazer que o próprio Cristo é o pão da vida, ou seja, a maná tem o intuito de saciar o espírito. Quer comentar? Quero comentar uma coisa que ficou lá para trás. Né? Eu quero comentar uma coisa que ficou lá para trás. Que é sobre as codornas e sobre o maná, do ponto de vista técnico. É aquela obra que eu estava comentando, chamada E a Bíblia Tinha Razão, que é fácil de achar, ela tem explicações tanto para o maná como para as codornas. O que ele diz nessa obra? Que o local onde Moisés teve a oportunidade de encontrar codornas para alimentar o povo é um local conhecido como sendo um ponto de migração das aves. Então, elas vêm voando, atravessam durante horas o mar e, depois de estarem exaustas, elas pousam na praia para descansar para uma nova retomada do voo. Elas estão em migração. E elas pousam ali porque elas estão mortas de cansado. Mortas, estou falando assim, exagero, né? Elas estão muito cansadas. Aí, quando os hebreus chegam e encontram aquelas codornas ali, eles correm e elas não voam. Isso está dito no texto, acho que é 16, é Êxodo 16. Elas correm, eles correm, as codornas ficam quietas e eles pegam as codornas e levam. Mas codorna é um bicho arisco, por que não voou? Ah, milagre de Deus. Aí diz esse estudo, não. Até hoje o pessoal caça codorna no mesmo lugar, porque elas não migram ali, elas não voam.
Então, eles já sabem que numa certa época do ano você pode ir lá pegar a codorna. Com relação ao maná, eles dão uma explicação. O maná parece uma espécie de um algodão doce. Ele era doce, o paladar é doce. E aquele floco adocicado vinha voando e pousava no chão. E aí as pessoas dizem, mas de onde veio isso? O maná é uma comida que caiu do céu. É o que todo mundo diz, não, isso é um maná, caiu do céu. O texto bíblico diz que o maná caiu do céu. Mas esse estudioso, ele diz que o maná não caiu do céu. Que ele é fruto de uma planta da região chamada tamargueira. Pode procurar. Escreve aí na internet tamargueira e coloca maná, que deve ter alguma coisa. Deixa eu ver se sai, que eu estou falando sem ter visto. Mas a obra dele, ela apresenta essa informação de como foi que essas substâncias surgiram. Está aqui, tem sim. O fruto da tamargueira. A verdade sobre o maná. Ótimo, tem coisa assim aqui. Mas esse pesquisador, ele apresenta o maná como sendo um floco. Não tem árvore de algodão que abre e o frutinho dela é um algodão? Então, assim também tem esse floco que ele é doce, então ele voa da árvore. No livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, ele chega a bater uma foto de pessoas na beira da estrada, vendendo dentro do saco mani. Hoje eles não chamam maná, os árabes chamam de mani. E eles vendem mani na beira da estrada, que é esse negócio, e dizem, esse é o mani de Moisés. E você, passando na estrada, você pode comprar esse produto. Então, assim, eu não estou querendo com isso desconstruir a fé de ninguém. Ao contrário, eu estou querendo dizer que Deus não derroga as suas leis para fazer as coisas acontecerem. Porque se fosse eu guiando os hebreus, eu nunca ia me direcionar para a praia que tinha as codornas. Aonde está a presença de Deus? Em dizer, Moisés, nesse sentido, vai nessa direção que tem codorna lá na frente. Fosse eu, coitadinho, ia levar para o sentido errado, ia morrer todo mundo de sede, de fome e acabou-se. Então, a genialidade, a mediunidade, a conexão com o divino está em encontrar a bússola certa para levar o povo na direção aonde eles iriam encontrar alimento no deserto, gente. No deserto. Você alimentar essa quantidade imensa de pessoas não é fácil. Imagina. Se mesmo que esse número não seja de 2 milhões, que não sejam 600 mil, olha, alimentar milhares de pessoas no deserto é uma tarefa impensável. Então, eles terem sobrevivido é um milagre extraordinário por si só, independente de como é que isso tudo aconteceu. Gente, vamos encerrar. Então, Elahá, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim, com muito prazer. Querido Senhor dos nossos corações, que nos concedeste a graça de podermos ter a mensagem espírita para tirar a venda dos nossos olhos e nos oferecer de maneira nítida a compreensão mais clara da tua presença sobre as nossas vidas. Neste momento que tu nos concede para refletirmos sobre a história do povo hebreu, nós queremos te agradecer profundamente pelas lições que tu nos ofereces, a fim de que colhamos aqui lições preciosíssimas para as nossas reflexões mais profundas. Assim, recebe, Senhor, o nosso profundo agradecimento por tudo que nos deste na noite de hoje. Que as tuas bênçãos, que nos enriqueceram de reflexões, de momentos de análise sobre nós próprios, na profundeza do nosso ser, nos tornando capazes de olharmos para dentro de nós próprios, não na literalidade do texto, mas retirando daqui as reflexões para a mudança das nossas vidas. Nós te agradecemos muito, Senhor, pelo que tu nos ofereceste hoje. Muito obrigado de verdade por tudo. Abençoa assim os nossos corações e leva a nossa gratidão a todos os companheiros espirituais que nos despertaram para essas reflexões, que serão de grande valia para o nosso desenvolvimento e a libertação efetiva das nossas almas na direção da paz.